Todos, que o Senhor Jesus nos guarde na sua paz e na sua misericórdia. Hoje, o que nós temos que comentar é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, Buscai e achareis. São os itens 6 a 8, observai os pássaros do céu. Então vamos lembrar aqui o texto do Evangelho que está aqui transcrito. Está em Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Jesus dizendo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Como em inúmeras passagens do Evangelho, esta também não pode ser interpretada conforme a letra, né? Nós temos que considerar que Jesus usou aqui figuras de linguagem para enfatizar a mensagem, né? Porque a interpretação dada segundo a letra, né, presa à letra, causam absurdos, né? Nós precisamos sempre ver a mensagem que há atrás das figuras de linguagem. Seriam aqui interpretar esse texto conforme está aqui, né, à luz da letra, sem o seu significado, significaria que nós não precisaríamos, seria a negação da lei de trabalho, significaria que nós não teríamos que nos preocupar em trabalhar, em procurar do que nos nutrirmos, de nos vestirmos, enfim, cuidarmos dos nossos corpos materiais. Não é essa a mensagem de Jesus. Jesus aqui criou linguagens poéticas para enfatizar que, como ele mesmo diz, nós não precisamos, nós não devemos ficar escravizados às coisas materiais, só preocupados com as coisas materiais, porque a nossa passagem na Terra é muito pequena. São passagens, cada reencarnação é uma etapa de aprendizado, de provas, para o nosso crescimento espiritual. E então, o que nós ao reencarnarmos, nós, espíritos eternos, nós recebemos por empréstimo de Deus um corpo,
material, né? E tudo que nós usufruímos na terra, nós somos usufrutuários das coisas terrenas. Mesmo aquelas que nós conquistamos com o nosso trabalho, nós deixamos aqui, nós temos que deixar aqui. Então, tudo que nós deixamos aqui, quando nós voltamos para o plano espiritual, não é nosso, não nos pertence. Nós só o usamos por um certo tempo. Só é nosso, são nossas as nossas aquisições intelectuais e morais, porque essas são do nosso espírito e vão conosco. Então, esta mensagem que Jesus quis enfatizar, não é? E é isso que Kardec comenta aqui no item 7, né? Que ele diz aqui, ó, interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Porque nós encarnamos na Terra em corpos materiais que precisam ser cuidados, precisam ser preservados, né? E para tanto nós precisamos trabalhar, né? A nossa sobrevivência material demanda muito trabalho nosso, mas este trabalho tem um objetivo, que é que nós possamos desenvolver as nossas capacidades intelectuais e também as nossas virtudes, não é? Porque no trabalho do trabalho, o que é que nós desenvolvemos, quais as virtudes que nós podemos desenvolver, né? A paciência, a perseverança, né? Então, é isso que este é o cerne da mensagem do Evangelho. Porque se fôssemos interpretar à luz da letra, conforme a letra, essa passagem entraria até em conflito com outras manifestações de Jesus, né, a favor do trabalho. Inclusive, né, conforme nós já tivemos ocasião de comentar, ele textualmente disse que era necessário o trabalho, que o trabalho era uma lei da natureza. Certa vez, ele questionado pelos fariseus, porque havia feito uma cura no sábado, né? Então ele disse, essa passagem está em João 5,17. Ele disse textualmente, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, né? Entendido o trabalho como uma atividade não remunerada conforme a gente tem aqui na Terra, não é verdade? Qual é o trabalho de Deus? Não é? Criar incessantemente e zelar pelo universo e por suas criaturas através dos seus mensageiros. E Jesus também, né, como Cristo planetário, e ele então também, ele zela pelo planeta, zela por nós até hoje. Então este é o trabalho a que Jesus se refere. E então, essa é a mensagem que ele traz nessa passagem. Kardec também comenta aqui, não se deve, portanto, ver nessas palavras, né, nas palavras de Jesus, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa o abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. É curioso também nós observarmos, né, que no texto, né, Jesus faz menção aos pássaros, aos lírios do campo, né, aos animais e aos elementos da natureza, mas os animais têm o seu trabalho, tem a sua finalidade na natureza. Os animais são necessários para o equilíbrio do planeta, não é? Então, os pássaros, eles fazem, né, conforme os seus instintos, conforme eles foram determinados por Deus a fazer, eles constroem os seus ninhos, eles levam muitas vezes as sementes das plantas, das árvores, de um lado para o outro.
Enfim, eles colaboram para a harmonia da natureza. Os mesmos se diga das plantas, não é? Que são necessárias também ao equilíbrio do planeta. Sem as plantas não há vida, né? Então, esse é o trabalho dos animais e dos vegetais, né? De acordo com a determinação de Deus. Então, é curioso nós observarmos até isso, né? Que mesmo nessa linguagem alegórica de Jesus, né? Ele está fazendo menção aos animais e às plantas que também têm as suas atividades, o seu objetivo, né? A sua importância na harmonia da Terra. E então aqui, né? Kardec diz então que essa passagem é uma alegoria poética, né? E que, o que Jesus está querendo dizer? Que nós devemos trabalhar, fazer, sim, a parte que nos cabe do nosso esforço para a nossa sobrevivência material, mas sem nos apegarmos demasiadamente aos frutos materiais desse trabalho, né? E também não nos preocuparmos, não nos consumirmos demais, né? Preocupados com a aquisição de bens materiais. Muitas vezes, ainda mais hoje em dia, né, que nós vivemos numa sociedade consumista, né, nós nos preocupamos em adquirir o supérfluo, né? Sofremos porque não temos o supérfluo que gostaríamos, né? Ou não aceitamos ter menos do que nós achamos materialmente, do que nós achamos que deveríamos ter. Então, é isso, Jesus quis dizer isso, que nós confiássemos mais na providência divina, que muitas vezes nos acode, até nos trazendo auxílio material, né? Quantos de nós, durante a nossa vida, já não fomos agraciados, né, com o auxílio de parentes, de amigos, que nos deram uma oportunidade de emprego, uma indicação preciosa para a solução de um problema material, né? Quantas vezes nós não fomos acudidos até em situações de preocupação material. Sobre esse fato, existe uma passagem muito curiosa no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e que se chama Uma Dívida Paga pelo Alto. Então, nessa passagem, o autor narra que José era o irmão do Chico Xavier e o auxiliava muito no centro espírita, inclusive dirigia as reuniões em que Chico dava passividade aos espíritos e José conversava com os espíritos. E aí José adoeceu subitamente e desencarnou. E deixou então a família dele para que Chico auxiliasse. Nós sabemos que Chico, a vida toda, auxiliou muito os numerosos irmãos, né? Então, ele ficou a cargo do Chico dar apoio à cunhada viúva e aos filhos do José. E, muito bem, mas José havia esquecido de pagar uma conta de luz. E então, Chico ficou muito preocupado com aquela dívida, porque a conta de luz era, diz aqui, que era de 11 cruzeiros. Naquela época, né, a moeda do Brasil era cruzeiro. E Chico ganhava muito pouco, todo o salário dele ele consumia na própria sobrevivência e no auxílio, ajudando também a família. Não lhe sobrava nada. Então, ele não tinha aqueles 11 cruzeiros para pagar a conta do José.
E aí ele ficou muito preocupado, né? E diz aqui o autor: Chico, pensativo, sentou-se à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada. Aí Emmanuel lhe diz: não se apoquente, confie e espere. Horas depois, alguém lhe bateu à porta. Foi ver, era um senhor da roça. O senhor é o seu Chico Xavier? Sim, às suas ordens, meu irmão. Soube que seu irmão José morreu e vim aqui pagar-lhe uma bainha de faca que ele me fez há tempos. Eram aquelas bainhas de couro, né, que se usavam para colocar os facões, as facas. Aqui está a importância combinada. Chico agradeceu-lhe e, ficando só, abriu o envelope. Dentro estavam 11 cruzeiros, o suficiente para pagar a luz. Então, Chico sorriu descansado, né, livre daquele peso, né, e concluiu: que bela lição ganhei. E nós podemos concluir, né, também para os que sabem olhar para os lírios do campo, que não temem o amanhã, porque sabem que ele pertence a Deus. Então, nesse caso, né, Chico teve um auxílio direto material, né, como nós muitas vezes já tivemos, já recebemos na vida. Ou então, como diz aqui Kardec no texto do Evangelho, se não recebemos um auxílio material direto, se nós confiarmos em Deus, se orarmos a Deus, se nos ligarmos ao plano espiritual superior, nós receberemos a intuição necessária para a solução daquele problema, para que nós possamos achar a solução daquele problema. Então, esse é o significado, né, do texto evangélico. E, em seguida, né, aqui, no item 8, também, Kardec continua: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Isso se refere às predições catastróficas que muitas vezes os estudiosos e cientistas trazem, né, dizendo que a Terra vai perecer por causa que nós não conseguiremos alimentar a todos e tal. E aqui no Evangelho está explicado, né, textualmente, que isso não irá acontecer. Mas por que há, então, tanta fome, tanta miséria, né? Por que há no mundo moderno tanto progresso material, né, em que as colheitas são fartas, em que a ciência produz cada vez mais fertilizantes para auxiliar na lavoura, né? Ou máquinas e instrumentos para que as produções de alimentos sejam maiores, né? Ou também em relação às medicações, né? Aos remédios, nós vemos que a ciência está tão avançada, né? Na cura das doenças, e nós vemos ainda tantas pessoas distanciadas dessas benesses, desses benefícios, né? E então, por que isso acontece? A resposta, né, está no Livro dos Espíritos, né? Na questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? A resposta dos Espíritos: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções.
porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, nós vemos aqui, né, o que os espíritos nos dizem, que nós temos, então, o nosso progresso material, do qual nós nos orgulhamos, né? Nós comentamos tanto, mas esse progresso não atinge a todos, por quê? Por causa do egoísmo e do orgulho, que são, conforme também está no livro dos Espíritos, que são as grandes chagas morais da humanidade. Enquanto essas chagas morais não forem extirpadas, não é? Não haverá uma igualdade de oportunidades para todos usufruírem os benefícios materiais da civilização. Então, ele diz aqui que, por enquanto, como nós somos muito ainda egoístas, orgulhosos, então apegados só aos nossos interesses, não só individualmente, mas também as sociedades, as nações, né? São os poderosos, né? Não dando apoio aos mais fracos. Enquanto existir isto na Terra, né? Existirão então essas diferenças. O problema não é a produção de alimentos, não são que é insuficiente. O problema é que os alimentos, né, são produzidos de tal forma que não atingem a todos por causa da ganância daqueles que detêm o poder de distribuir esses alimentos. Então, é isso que nós, essa explicação, né, se atém muito a esse texto do Evangelho, né? Porque nós, então, estamos muito preocupados em acumularmos os tesouros na terra e deixamos e não acumulamos os tesouros no céu. O que são os tesouros do céu? Os tesouros do céu são as qualidades morais, não é? E então, o que acontece? Nós, muitas vezes, durante reencarnações sucessivas, nós nos dedicamos só à nossa vida material, esquecidos que nós somos espíritos, que estamos aqui só por um período e voltaremos para o plano espiritual, e sempre, né, voltamos, então, sucessivas vezes, como mendigos espirituais. Muitas vezes nós somos ricos na matéria, mas mendigos espirituais. E voltamos, então, para o plano espiritual sem termos adquirido nenhum progresso moral ao administrarmos as riquezas materiais que vieram às nossas mãos. Porque a riqueza também é uma prova, não é? E por isso é que diz aqui o texto do Evangelho: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo, né? E aqui também, algo que nós precisamos prestar muita atenção nessa lição, é o primeiro parágrafo, quando Jesus diz, né, não acumuleis tesouros na terra, né, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam, né, porque os bens materiais, eles são tão fugazes, não é? Nós hoje podemos ter riquezas, podemos ter bens e de repente perdermos num cataclisma, num incêndio, num golpe de economia, que nós
percamos tudo, enfim, né, uma atividade que a gente perca todos os lucros que a gente tinha, né? Os bens materiais são muito fugazes, né? Porque eles justamente eles podem perecer, eles podem ser roubados, né? E aqui diz Jesus: porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Essa é a questão. Aonde está o nosso tesouro? O nosso tesouro, que Jesus diz aqui, são os nossos interesses primordiais, né? Então nós precisamos nos perguntar sempre: quais são os interesses primordiais que dirigem a minha vida, que pautam a minha vida? Eu só estou preocupada com os bens materiais, com o conforto, com o supérfluo, com usufruir, né, das vantagens que a terra nos dá, ou nós estamos já despertos para as realidades espirituais? Essa aqui é uma pergunta que nós, principalmente nós, os espíritas, nós precisamos nos fazer, né? Porque mais do que as outras pessoas, mesmo as pessoas religiosas, né, das outras correntes religiosas, mais do que eles, nós temos muitas informações sobre a realidade do mundo espiritual. E as informações que nos são trazidas vêm justamente corroborar esses ensinamentos de Jesus. Porque se o nosso tesouro está nas coisas materiais, ao perdermos essas coisas materiais e voltarmos para o plano espiritual, isso nos causa um enorme sofrimento. Por quê? Porque nós estamos presos àquilo. Nós não conseguimos nos desvencilhar daqueles bens materiais que nós deixamos, né? A propósito desse ensinamento de Jesus aqui, nós podemos lembrar do livro O Céu e o Inferno, falando justamente dessa questão de que nós temos informações, né, sobre o que acontece com aqueles que só acumulam tesouros na terra e não tesouros no céu. O livro O Céu e o Inferno, né, nós sabemos que é um dos livros da codificação kardeciana, e na primeira parte, a parte teórica, a parte da doutrina sobre o céu e o inferno, sobre o que é o sofrimento depois da morte, ou o que é o bem-estar depois da morte. E a segunda parte é de exemplos, são depoimentos de espíritos de várias condições, né? Então tem aqui depoimentos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e espíritos que passaram por muitas expiações na terra. Então, esses depoimentos são preciosos, porque esses espíritos foram invocados, ou alguns deles se apresentaram espontaneamente, e ao dialogarem, então, né, com o dirigente da reunião mediúnica, eles trazem depoimentos impressionantes, né? Então, nós temos aqui, na parte dos espíritos sofredores, um depoimento de um espírito chamado François Riquier. Então, o que Kardec relata aqui? O François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna, porque ele era celibatário, não tinha filhos, mas o que ele tinha, ele deixou lá para os colaterais, para os primos, para os irmãos, sabe, né?
Em tempo, fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Mas em 1862, uma filha desta senhora, que era sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético e também bom médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Então, né, que espírito é esse? O senhor Riquier tinha sido muito avarento, muito rico, muito avarento, né? Tido uma vida muito egoísta, certamente, muito fechada, nem constituiu família, nem nada, né? E ele havia tido uma inquilina numa das propriedades que ele possuía, e essa senhora tinha uma filha que era médium, né? E essa filha médium, uma vez, num desses sonos catalépticos, que era um fenômeno mediúnico, ela viu o senhor Riquier, e a mãe dela já nem se lembrava mais do senhor Riquier, ela já tinha sido inquilina dele fazia tempo. Mas o senhor Riquier apareceu para a filha dela e disse que queria falar com a mãe, né, que havia sido inquilina dela. Então elas perguntaram a ele: que pretendeis de nós? Vejam só a resposta dele: o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário e guardaram meu cobre. Por que não me querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Então ele estava, veja só, ele estava indignado, porque os herdeiros, que eram herdeiros legais, porque já que ele não havia deixado filhos, né, os parentes colaterais herdaram os bens dele e fizeram com os bens o que eles bem entenderam, venderam, usaram e tal, estavam usando o dinheiro que ele havia deixado. E ele então disse: não, eu ganhei aquilo, era meu, eles têm que me devolver, estão gastando tudo. E eles não me ouvem, por quê? Né? Porque eles não eram, os parentes não eram médios e tal. Por que que ele procurou justamente a moça? Né? Porque a moça era médium, né? Que era quem podia, né, ouvir o que ele tinha para dizer. Aí elas dizem a ele: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Então elas dizem: olha só, o senhor já não está mais na terra, né? E o senhor foi muito avarento, né? Então certamente o senhor está sofrendo agora, mas o senhor terá que vir novamente reencarnar, né? Numa reencarnação com dificuldades materiais para justamente expiar essa avareza que o senhor teve nesta encarnação. Nós sabemos que é isso mesmo, não é? Porque a riqueza é uma prova. Então, se nós temos a prova da riqueza, temos a oportunidade de sermos ricos, e nós usamos esta riqueza só para o nosso benefício ou dos nossos próximos, né? Para satisfazer os nossos interesses, os nossos caprichos, as nossas paixões. Nada fazemos pelos outros. Se prejudicamos até os outros para adquirir essas riquezas, nós falhamos na prova da riqueza. Então, nós temos que progredir espiritualmente, não é mesmo? Quer dizer, o progresso é lei de Deus. Então, se nós falhamos na prova da riqueza, então nós temos que vir com a prova da pobreza para justamente ver, sentir, né, como é necessário, como faz falta para o pobre, né, um pouco, uma migalha que o rico se recusa a dar a ele, para despertar para isso. Então é isso que elas dizem para ele: olha, o senhor já morreu, senhor, né? Deixa para lá, o senhor tem que pensar numa outra encarnação.
E a resposta dele: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Quer dizer, claro, né? Estava vivo mesmo, né? Porque o espírito não morre. E então ele não queria saber de outra existência, ele queria quando ele estava preso àquela existência que ele havia acabado de deixar, aquilo que Jesus fala, né? Aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O coração dele estava naquela existência que ele havia tido, né? Como um homem rico, avarento, apegado aos bens, e ele queria aquilo. Ele queria o dinheiro dele, ficasse ali, sempre ali agarrado ao dinheiro dele. E, em seguida, foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade: sofreis? E aí ele respondeu: oh, sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece. Tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos, tenho a consciência de ser um miserável e indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Neste momento em que elas perguntam para ele se ele estava sofrendo, aí ele cai em si e ele então, né, ele confessa que ele estava sofrendo muito, mas que era um sofrimento moral, que ele havia deixado, né, uma existência de riqueza, de iniquidade, quer dizer, a iniquidade dele foi a avareza dele, né? E então ele mesmo se diz indigno da piedade, né? Ele começa então a despertar. Aí elas dizem para ele: oraremos por vós. E ele responde: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Então ele estava ali preso naquela avareza dele como uma teia. Então ele sofria, ele sabia que estava sofrendo, porque ele estava preso aos bens que não eram mais dele, mas ele não conseguia se libertar daquilo. Por quê? O tesouro dele estava, o coração dele estava preso nos bens que ele havia deixado, né? E aí ele até assina François Riquier, Rue de la Charité, número 14. Ele dá o nome, ele assina a mensagem, ele dá o nome e o endereço, quer dizer, ele estava preso ainda até a casa que ele tinha morado, né? Aí vem o comentário, então, de Kardec. É curioso ver se esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ele já havia falecido havia 5 anos, ainda ele não se considerava morto, antes experimentava a ansiedade, bem cruel para um usurário, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação, provocada indubitavelmente por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Vejam só, né? Que depoimento esclarecedor, né? O espírito apegado desesperadamente aos bens terrenos. Então, sofrendo muito e tendo que ser auxiliado depois de 5 anos do seu falecimento. Então, Jesus, né, que veio para nos libertar de nós mesmos, com os seus ensinamentos, ao dizer, ao explicar, né, que nós não prendamos, nós não devemos prender o nosso coração às coisas terrenas,
Ele estava querendo o quê? Evitar que nós nos encarcerássemos nas coisas terrenas que são passageiras. Porque esse encarceramento às coisas materiais provoca um enorme sofrimento quando nós voltamos para o plano espiritual. Então, Jesus estava, querendo nos evitar, né, que nós sofrêssemos desta maneira. Estava nos aconselhando para nós nos libertarmos, para nós não nos encarcerarmos na posse dos bens materiais, né? Esse depoimento é formidável, mas na obra de André Luiz também existem narrativas nesse sentido, né? Do grande sofrimento dos espíritos que ficam apegados aos bens, né? Às situações materiais e tudo. E no livro Nosso Lar, nós também trouxemos aqui, lembramos aqui, no livro Nosso Lar, existe também uma passagem muito impressionante. É o capítulo 30 do livro Nosso Lar, que chama Herança e Eutanásia. E então, André Luiz presencia lá nas câmaras de retificação a chegada de uma jovem desencarnada, muito esclarecida, muito bela, iluminada e tudo, que estava ali para visitar o pai, que estava recolhido, né, num dos pavilhões das câmaras de retificação, que nós sabemos onde ficam espíritos muito, muito necessitados, recolhidos do umbral. E então, aí eles acompanham, né, a moça, que se chamava Paulina, na sua visita ao pai. Ela se encaminha, então, ao pavilhão 5, onde estava o pai, né? E a moça pergunta para a enfermeira que cuidava do pai: "E papai, minha amiga?" E a resposta da enfermeira: "Um pouco melhor. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes." E aí a moça diz: é lamentável, porque nem o papai, nem a família, a nossa família que ficou na Terra, estão conseguindo se desvencilhar das vibrações inferiores de rancor, e então estão presos nessa situação, né? E aí, então, André Luiz descreve o espírito do pai, né? Que era um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Nós vemos, né, André Luiz fazendo força, né, para sentir simpatia por aquele espírito que não inspirava simpatia, né, que tinha um aspecto duro, assim, muito ainda preso a paixões, né? E a moça pergunta para o pai, né, com maior carinho: "Papai, o senhor está melhor?" E ele responde: não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal, né? E aí, então,
a moça fala, não, papai, não diga isso, ele era seu filho. E aí ele responde, meu filho? Nunca! É um criminoso que não merece perdão, é um filho do inferno. Quer dizer, veja só o estado do espírito, né? E então, o que aconteceu? Né? Esse espírito era extremamente rico, era um homem extremamente rico, que tinha 4 filhos, tinha amealhado uma enorme fortuna e tinha 4 filhos. E um dos filhos, né, que era formado em medicina, que era médico, interessado, então, na fortuna que eles herdariam, pratica a eutanásia. Dá uma injeção no pai para apressar a morte dele. E então ele desencarna e sabendo, no plano espiritual, sabendo que havia sido assassinado pelo filho, ele é tomado de uma revolta tremenda pelo assassinato e porque os filhos haviam ficado, né, com a fortuna dele que ele havia amealhado. E aí, a moça, né, a Paulina, explica que não só o desencarnado emitia pensamentos de ódio para a família que ele havia deixado na Terra, como a família também que havia ficado na Terra fazia o mesmo. Também emitia pensamentos de rancor contra ele. Então era uma permuta de vibrações de ódio que prejudicava a todos, o desencarnado e os encarnados. Por quê? A moça diz, a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício ralada de angústia. Quer dizer, a viúva havia entrado lá num quadro, sabe-se lá qual era o diagnóstico dela, mas enfim, ela havia sido internada num hospício, né, de tamanha a perturbação. Amália e Cacilda, que eram as 2 filhas, entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, que eram os 2 irmãos, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Então ela fala para ele, olha só, papai, o que está acontecendo. Né? O Senhor fica vibrando contra eles, né? Mas eles também estão vivendo um inferno. Mamãe foi internada num hospício, né? As minhas 2 irmãs estão brigando com os 2 irmãos pelo patrimônio enorme que havia sido deixado como herança, né? E aí a moça fala para o pai, um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Porque o desencarnado queria se vingar do filho que havia deixado na Terra, que havia praticado a eutanásia, e também pelos herdeiros que estavam ali dilapidando a fortuna dele, brigando pela fortuna dele. Aí a Paulina fala para o pai, aqui vemo-lo em estado grave. Na Terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Aí ele diz, mas eu leguei enorme patrimônio à família, ele diz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Aí é que vem então, não é, a explicação que a Paulina dá. Aí ela diz, nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Ela diz, o Senhor se preocupou em amealhar
ele auxiliado pela esposa, se preocuparam em amealhar uma enorme fortuna, mas não se preocuparam em cultivar nos filhos valores morais. Daí aquela situação desastrosa que havia acontecido. Aí ela diz, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Não é? Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. Porém, ninguém será mordomo do pai com avareza e propósitos de dominação. Então, ela fala para o pai que o problema foi que o pai e a mãe também, auxiliado pela esposa, né, o pai, preocupou só em amealhar valores e relegou ao esquecimento a educação moral dos filhos, não é? Aí ela diz, tal gênero de vida arruinou a nossa casa. Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Ela disse que ela estava tentando ajudar a família fazia muito tempo, né? Porque ela já era desencarnada e estava numa boa condição espiritual fazia tempo. Mas ela não havia conseguido sucesso. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, eles só se preocupavam em juntar dinheiro, a Amália e Calcilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando a vantagens financeiras. Os pais só preocupados em amealhar dinheiro, as duas filhas se tornaram duas moças fúteis, vaidosas, só preocupadas com vida social, com gastar dinheiro, com aparências, e então, pela lei da afinidade, né, elas eram ociosas e atraíram como maridos dois ociosos também, que se casaram com elas, interessados nas vantagens financeiras, né? Eram as filhas, não é? Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Um dos filhos, então, né, se tornou ali um playboy, só preocupado em gozar as paixões da vida, né? Edelberto, que era aquele que havia praticado a eutanásia, conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Né? Aí, mas o desencarnado insistia. Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado, né? Aí não adianta, a moça insiste, né? Aí ela insiste, papai, perdoe, esqueça, mas tudo em vão, né? O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. E a jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, né? Quer dizer, sendo que não adiantava que ela deixasse, né? E aí ela foi embora e deixou o pai ali entregue aos cuidados, né, da Narcisa e do outro enfermeiro, do Salúcio, né?
Aí depois a Narcisa, então, comentou com o André Luiz, né? Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarreta um enorme peso a legadores e legatários. E nesse caso ainda, né, a situação foi piorada pela eutanásia. Então, nós vemos aqui, né, uma família inteira, né, aprisionada pelos bens materiais, né? O desencarnado que não se conformava com a morte que ele havia tido pela eutanásia, né? E também não se conformava em ter deixado lá os bens para os filhos que estavam ali disputando a herança, né? E a família material, né, estava então mergulhada num verdadeiro inferno. Havia muito dinheiro ali, mas todos eles sofrendo muito. Sofrendo muito por quê? Porque estavam com o coração preso na ganância. Não é? Então é isso, né, que Jesus, com seus ensinamentos sábios, pretendia lembrar a todos nós. Que nós evitássemos o encarceramento da paixão pelos bens materiais. Porque esse encarceramento causa a nossa ruína moral, muitas vezes. Leva-nos ao crime, à loucura, não é? As brigas entre familiares. Então, Jesus sabiamente queria prevenir-nos contra isso, porque ele veio nos libertar disso, da possibilidade dessas situações, né? Aí a Narcisa ainda concluiu: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Não é isso mesmo, não é? Quer dizer, eles eram todos ali numa situação material, né, privilegiada. Quem visse de fora, né, diria, né, nossa, que família feliz, que beleza, que homem bem-sucedido, né, que casal bem-sucedido, que amealhou uma fortuna tão grande, né, que filhos felizes, que vivem numa riqueza, nessa riqueza, e que algum dia herdarão esse dinheiro todo, né? Que família feliz, que beleza, né? Quanto eles não devem ter sido invejados por muitos, não é? Admirados por muitos. Quanto será que este homem, esse espírito desencarnado, né, não foi invejado e admirado por muitos, né, como um homem bem-sucedido, como um exemplo a ser seguido, né? Uma vida, né? Um homem com uma vida que, afinal, causou desastre espiritual, não só para ele, como para a família. Então, é isso, né? Voltando, então, ao texto do Evangelho, a gente vendo todos esses exemplos, né? Nós entendemos por que é que Jesus diz, né? Voltamos mais uma vez, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, né? Não acumuleis tesouros na terra, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Esta mensagem de libertação que Jesus veio nos trazer, né? E que serve para todos nós, né? Nós vemos aqui exemplos de grande riqueza, né? Mas nós também precisamos ver, né, sempre aplicar essas lições do Evangelho a nós mesmos. E nós precisamos ver se até nós, né, com o pouco que temos, se não estamos também excessivamente apegados a esse pouco que nós temos materialmente, porque ficaremos, né, presos a essas situações quando nós desencarnarmos. Então, para nós, principalmente espíritas, que temos todas essas
essas explicações, esses esclarecimentos, fica essa advertência de Jesus, para que nós então procuremos acumular tesouros no céu, lembrarmos-nos sempre que nós somos espíritos, né? E que nós voltaremos brevemente para o plano espiritual. E o que levaremos? Será que voltaremos como indigentes espirituais ou levaremos alguma coisa nas mãos, né? Algumas obras de caridade e que nós deixarmos na terra, se nós levaremos, né, riquezas espirituais conosco. Esta é a grande lição que Jesus nos traz e que nós precisamos lembrar incessantemente. E que Ele nos abençoe e ampare sempre. Muito obrigada.